Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou Matheus Cardoso Faese e hoje eu vou estar apresentando para vocês a nossa apresentação no trabalho de identificação de sinais estáticos de Libras usando redes neurais na área da saúde. O nosso grupo consiste no Edilson Fernandes Júnior, Gabriel Evaristo Carlos e eu, Matheus Cardoso Faese. Uma média da população do Brasil, 5% dela é surda. Ou seja, uma a cada 20 pessoas é surda. E a gente não vê tantas pessoas assim nas faculdades, nos nossos trabalhos, o que significa que ainda existe um déficit nessa acessibilidade. E por isso nós escolhemos esse tema, uma das nossas motivações, aumentar a acessibilidade a essas pessoas. É, um lugar muito importante para elas, afinal todo mundo fica doente, todo mundo precisa ir no médico pelo menos uma vez na vida, é a área da saúde. Então a gente escolheu algumas palavras aqui que são muito relacionadas à área da saúde para tentar fazer com que uma rede neural identifique quais são essas palavras, independente da pessoa que faça elas ali, para que um surdo consiga se comunicar com um médico que não tem tanta experiência assim na linguagem de Libras, tá? Aqui essas são as palavras que a gente escolheu trabalhar, né? Os números de 1 a 9 é importante conseguir falar os números para dar um grau, né, de dor, de seja lá o que for, para o médico. A palavra número, consultar, injeção, internar, cabeça, braço, nariz, garganta, orelha, olho, estar, pele, teste, médico, doença, entristecer. É lógico que essas não são todas as palavras da área da saúde, né? Mas é um começo. E assim, mais pessoas podem continuando esse trabalho e aumentando o número de palavras até que a gente realmente tenha uma biblioteca mais extensa. Aqui eu vou mostrar para vocês, né, um vídeo de como é para o nosso aplicativo funcionar. Primeiro mostrar o vídeo para vocês terem uma ideia maior e depois eu vou passando parte a parte como cada coisa funciona, né? Aqui eu selecionei algumas palavras e eu que não fiz parte do dataset, do treino, nem da validação, vou estar mostrando nesse vídeo aqui algumas dessas palavras. A primeira delas é pele, a gente consegue ver que o modelo consegue acertar. Médico, 2. Ele tem um pouco de dificuldade, mas acerta. Entristecer. Orelha. E 5. Ok? Agora eu vou falar um pouco de como a gente fez o dataset. Dataset é o conjunto de imagens que a gente usou para treinar o nosso modelo, né? A gente fez ele com 3 professores e 2 alunos de Libras. A gente teve variação de gênero e de cor de pele. E a gente conseguiu uma média de 800 frames por classe. Por que eu digo frames? Porque a gente fez vídeos, né? E desses vídeos a gente extraiu frames. O que faz com que muitas dessas 800 imagens, na verdade, sejam muito parecidas. Eu vou falar mais dos problemas que isso trouxe mais para frente, mas é bom ter isso em mente já. E uma dessas 5 pessoas foi selecionada para validação. Vou explicar mais à frente também o que é validação, mas em cada época de treino, né, que cada vez que a gente passa por todos os nossos dados de treinamento, a gente valida, né? A gente vê, pô, tá acertando, não tá acertando? E se a gente pega essa mesma pessoa que fez parte do treino para validação, o modelo fica um pouco. Ele compra muito, né? É muito fácil para ele acertar. Além disso, para aumentar o nosso dataset, né, aumentar o número de imagens que a gente tem, adicionando variação, a gente faz um data augmentation, que significa mudar um pouco as imagens. A gente está ali um aumento de brilho, um desfoque gaussiano, que suaviza a imagem, né, tenta simular um movimento, uma normalização de histograma, que distribui os tons de forma uniforme, tenta ajustar contraste. A gente faz em escala de cinza, que é, né, a gente converte as imagens para cinza e volta para RGB. A gente faz correção de gama, que aumenta o brilho de forma não linear dentro do frame. E a gente faz ali um zoom out, um zoom in e um zoom in, né? Uma redução de escala. E dessa forma a gente consegue aumentar o nosso data, aumentando também variabilidade, né? Simulando coisas que aconteceriam no mundo normal, né? Às vezes a luz não está igual para todo mundo, às vezes uma pessoa faz os movimentos mais rápidos, tudo isso acontece. Às vezes está mais perto, mais longe da câmera, né?
E o que a gente retira de cada imagem? O que a gente dá para o nosso modelo para ele começar a aprender? A gente não dá a imagem inteira. Porque como a gente tem poucas pessoas, a gente percebeu que o modelo não está treinando muito bem. A gente tentou generalizar um pouco mais, depender um pouco menos do fundo. Então o que a gente usa? A gente usa o MediaPipe Holistics, que assim como vocês viram no vídeo, são essas pequenas bolinhas, né? Isso não foi algo feito por nós, né? Isso é uma biblioteca do Python que já existe, para identificar partes do corpo, as mãos, né? Os braços aqui, por exemplo. Então a gente usa isso como entrada. A gente usa a posição desses landmarks, né, essas pontinhas como entrada, a distância entre elas como entrada, e a gente usa esses landmarks também para achar onde estão as nossas mãos e cropar imagens delas e dar para o modelo essas imagens cropadas da mão. Né? Seriam essas duas imagens aqui nesse exemplo. E como que a gente treina o modelo? A gente implementa ele em PyTorch, né? Mais uma biblioteca do Python, de graça, qualquer um pode usar, bem simples de usar também. Se você está vendo esse vídeo aqui e está querendo, pensando em continuar esse projeto, eu recomendo continuar no PyTorch. A gente usa um modelo pré-treinado, que ele ajuda a gente a já identificar algumas partes, né, contornos ali da mão, coisas comuns em todos os modelos de treinamento por imagens, né? A gente usa o ResNet 18 e a gente usa o otimizador Adam, que o que ele faz? Como eu expliquei para vocês na época, toda vez que a gente passa por todo o nosso data de treinamento, a gente considera isso uma época. O otimizador Adam ajuda a gente a mexer em alguns parâmetros entre cada época, né? Pra gente que a cada época a gente chegue num resultado melhor, né? E a gente usou 10 épocas, a gente teve ali um tempo de execução de umas 12 horas usando 10 épocas. Então, e não viu uma melhora muito acentuada quando a gente usa mais de 10 épocas. 10 épocas pareceu ser ali um ponto-chave pra gente. Né? E aqui foram os nossos resultados. Né, na décima época, usando todas as 25 palavras, a gente teve uma acurácia de 63%, que não é um resultado bom, embora algumas palavras tenham ali 90%, 100% de acurácia, outros tiveram muito baixos, próximo 10%, alguns até 0%. Né? E aqui a gente tem uma tabela de confusão que quando nós estamos na diagonal principal quer dizer que o que é o que o modelo previu. Quando a gente não está, quer dizer que houve uma confusão. O otimizador Adam até usa, né, esse mesmo parâmetro para tentar aumentar o peso de uma classe, diminuir e chegar em resultados melhores. Aqui, por exemplo, o braço, né, a gente viu que está ali quase todo na diagonal, então tá legal. Já o 6 a gente percebeu que teve uma confusão do 6 com o star, ele estava se confundindo nisso. O modelo se confundiu nisso, né? E aí a gente chega no teste cego, né? Que é o teste feito com pessoas que não participaram nem da validação, nem do treino. A gente pegou o modelo e jogou em pessoas que não participaram de nada. A gente teve uma acurácia ali de 60%, que não foi muito diferente da nossa acurácia de validação. Tá? Foi feito com 3 alunos de Libras também. A gente não fez vídeos, fizemos fotos, né? Já que a gente só precisaria de algumas imagens para fazer esse teste cego. E o que a gente percebeu? 25 palavras talvez seja muito para a quantidade de pessoas, de variação que a gente tem. O modelo não estava chegando em bons resultados. Então a gente tentou diminuir um pouco dessas palavras, exatamente usando os parâmetros ali, vendo onde o modelo está se confundindo. Reduzindo esse número, né, a gente chegou aqui nessas palavras: 5, doença; 2, entristecer; garganta, internar; médico; 9, 8, orelha; pele; 4, 6, teste e 1. E aqui a gente teve uma acurácia de 90%, que já é um resultado melhor, com um teste cego, né, ali não muito longe, 88%, com as piores classes, né, nenhuma classe muito ruim, as piores classes tiveram acurácia de 70%. Né? E se você está vendo esse vídeo porque você quer continuar nesse projeto, né? Você está numa nova turma aí de trabalho multidisciplinar e quer continuar esse projeto, aqui estão as dicas que eu daria, né? Não use vídeos, eles geram muito frames e dá muito trabalho. Por mais que você fique com um dataset grande, ele fica com muito pouca variabilidade. E editar esses vídeos, retirar os frames, dá um trabalho a mais. Então, tira a foto mesmo, não repete o mesmo erro que a gente fez. Pré-selecione bem as palavras falando com os professores. A gente selecionou nessas palavras procurando no Google, mas isso não foi legal. Tem muita variabilidade dentro da mesma região, existe muita variabilidade. Então fala com os professores de Libras, eles
se botam ali num lugar para ajudar a gente e eles vão selecionar essas palavras. Se vocês forem nas palavras estáticas, eles vão ajudar a selecionar essas palavras estáticas e façam um manual de como gravar esses vídeos para que qualquer pessoa, alunos desses professores ou qualquer pessoa mesmo, consiga gravar os vídeos da sua casa, né? É, gera um padrão ali que você vai querer para qualquer pessoa conseguir gravar e você não precisa ir ficar indo gravar com as pessoas. Você faz esse manual, a pessoa grava, você consegue esse dataset grande sem ter muito trabalho. E é isso, pessoal. Muito obrigado. É um prazer fazer essa apresentação para vocês e até mais.